Oi, gente! Caraca, o que aconteceu com esse canal aqui na última semana, hein? Meu Deus do céu! Gente, não sei o que aconteceu. Acho que o algoritmo do YouTube gostou um pouco de mim. Eu não imaginava que ia conversar com ninguém, muito menos que iam aparecer pessoas tão legais e tão incríveis por aqui. Eu li todos os comentários e sigo lendo todos os comentários. Queria dizer pra vocês que vocês são incríveis, vocês são muito legais. Se eu pudesse, eu seria amiga de todo mundo, porque realmente acho que a gente teria muito o que conversar. Todo mundo aqui dentro, né, desse universo de busca pelo minimalismo passou por coisas parecidas. Acho que nós somos acometidos, às vezes, pelos mesmos ímpetos de compras supérfluas, por aquela mesma necessidade de comprar, de eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a mente, ela se silencia e só foca naquele objetivo de comprar aquilo pelo que a gente se obcecou naquele momento. É muito legal saber que eu não tô sozinha, ao mesmo tempo em que eu lamento muito que tanta gente passe por coisas parecidas. Acho que aqui a gente pode conversar um pouco, refletir sobre todos esses efeitos que o consumo excessivo tem causado na nossa vida, tentar entender um pouco da onde que surgiu essa vulnerabilidade nossa tão grande para as compras. Acho que pensar justamente como que a gente pode fazer para identificar esses ímpetos quando eles surgem, tentar entender um pouco, porque apesar de eu dizer que eu não sou psicóloga de ninguém aqui, a gente vai utilizar um pouco de conhecimentos psicológicos, especialmente dentro da teoria cognitivo-comportamental, que é a abordagem na qual eu sou especialista, para tentar decifrar um pouco das coisas que podem acontecer dentro da nossa cabeça quando a gente quer muito comprar alguma coisa. Quais será que são as nossas crenças sobre consumo? Quais será que são as nossas crenças sobre ter ou não ter as coisas? Quais será que são as nossas crenças sobre ter coisas novas? A partir do momento em que eu olho uma coisa ali na prateleira e desejo muito aquela coisa, o que passa na minha cabeça sobre ter ou não ter aquela coisa? Quem que eu acho que eu seria se eu tivesse aquela coisa que eu desejo? E quem que eu acho que eu seria se eu não tivesse aquela coisa que eu desejo? Muita coisa assim passa pela minha cabeça, pelo menos, quando eu tô num processo de comprar. Apesar do fato de que eu quero que essa Júlia, que é impetuosa, teimosa, impulsiva, apesar de eu querer que ela deixe de existir, né, e dê margem para outra versão minha aparecer, muito mais madura, muito mais consciente, das coisas que eu compro, que eu adquiro, das coisas que eu já tenho, e do uso consciente dessas coisas até que elas estraguem, aí sim possam ser substituídas por coisas novas. Por mais que eu queira que essa Júlia mais madura apareça, eu sei que é um processo. Uma coisa que eu percebi é que nada vem de graça e nada vem muito rápido. Essas promessas de mudança de vida muito imediatas, essas promessas de ganho de dinheiro muito rápidas e imediatas, de rendimentos, de aplicações financeiras muito rápidas e imediatas, às vezes também de emagrecimento, ou então de construção de massa muscular, ou adesão a plano alimentar, são coisas com as quais eu também trabalho na minha clínica, né? Adesão a plano alimentar saudável, questões relacionadas a emagrecimento, né? Quando meus pacientes precisam, né, e querem emagrecer de alguma forma, porque faz sentido para o quadro deles ali. De fato, não existe nenhuma forma fácil de fazer essas coisas e uma forma imediata, aonde você simplesmente decide que você vai mudar, pisca e de repente já é o dia seguinte, você já é uma pessoa nova, sua vida foi absolutamente modificada e você já se tornou um outro indivíduo. As coisas levam tempo e me parece que qualquer lugar ou qualquer pessoa que te prometa uma resposta fácil, simples, imediata, muito certeira, é uma pessoa que pode estar nos enganando, né? É uma pessoa que às vezes pode ser mais afeita a um charlatanismo, ou então uma pessoa que justamente também é inocente. Às vezes a pessoa também é vítima de armadilhas e acha que é possível encontrar respostas fáceis. Pelo menos aqui dentro de mim,
eu enxergo que não existe uma resposta simples. Todos os dias é uma batalha comigo mesma e com os meus desejos. Todos os dias existe uma batalha com a Júlia que eu sempre fui e uma Júlia que não aceita ouvir não, uma Júlia que é teimosa, uma Júlia que precisa das coisas para ontem, que quer do bom e do melhor, mesmo que eu não consiga pagar por esse bom e do melhor. Inclusive, né, eu vou mostrar para vocês aqui hoje coisas que eu comprei querendo do bom e do melhor e coisas que me provocaram sensações emocionais antes e depois da compra que eu não considero saudáveis. Então eu tô aqui, né, não sei se dá pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas ao longo do vídeo. Eu tô aqui rodeada por uma bagunça, tem muito dinheiro ao meu redor e muito dinheiro do qual eu não usufruí da forma que eu achava que deveria usufruir. Essas compras não me transformaram em outra pessoa. A minha personalidade não mudou depois que eu adquiri esses itens. Os problemas na minha vida continuaram acontecendo depois que eu adquiri esses itens. Eu já fui muito triste desde que eu adquiri esses itens. A minha tristeza não foi embora. A minha ansiedade não foi embora. O meu transtorno obsessivo compulsivo não foi embora. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o meu transtorno obsessivo compulsivo e sobre como ele piora muitas vezes a minha adicção a compras, como muitas vezes ele faz com que eu sinta uma sensação de obsessão por alguns objetos e sinta a necessidade de comprar para aliviar essa obsessão. Isso é história para outro vídeo, vai render um pano para manga, porque a gente precisa conversar um pouco também sobre patologias, questões de saúde mental e como isso pode prejudicar o nosso hábito de comprar demais. Meus problemas não foram embora depois das compras. Meu dinheiro foi. Muito dinheiro foi embora depois que eu comprei. Eu tô até vendo aqui atrás, né, na estante onde eu apoiei o meu celular, outras coisas que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, das quais eu me arrependi. Mas assim, gente, antes de começar a mostrar todas as coisas, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a minha relação com materiais, com objetos. Eu sempre fui uma adolescente um pouco mais estranha, um pouco mais esquisita. Eu era muito excluída, passava por bullying, né? Às vezes as crianças e adolescentes são muito cruéis e eu queria muito me encaixar. Eu sinto que a minha compulsão por compras e o meu desejo de ter dinheiro e gastar esse dinheiro com coisas que iam me transformar numa pessoa nova veio muito desse desejo de me encaixar na infância, associado também a uma educação financeira que podia ter sido melhor, né? Acho que muitas vezes, quando você quer muito ser alguém diferente da pessoa que você é, às vezes você olha os outros, eu olhava muito as pessoas que eu admirava na escola. Nossa, aquela pessoa é muito descolada, aquela pessoa tem roupas muito bonitas, olha o jeito que aquela pessoa se veste, olha a forma como aquela pessoa é. E eu queria coisas iguais porque eu queria ser parecida. E eu pedia para os meus pais, e às vezes as coisas eram muito caras e meus pais não podiam me oferecer aquilo. E eu pensava, quando eu tiver o meu dinheiro, eu vou comprar tudo o que eu quiser para mim e eu vou virar uma pessoa diferente. Então, a partir do momento em que o meu salário, que não foi nem um salário na realidade, foi uma bolsa de ensino dentro da minha faculdade, quando essa bolsa de pesquisa, ela começou a cair, e eu lembro até hoje, eram R$ 400. Assim que esse dinheiro caiu na minha conta, a primeira coisa que eu fiz foi ir no shopping. Eu fui aqui no Conjunto Nacional de Brasília, eu fui numa loja de sapato e comprei um monte de sapato, um monte de bolsa, assim, dentro do que era possível comprar com R$ 400. E meu dinheiro acabou. Pronto. Esse primeiro mês, esses R$ 400 que caíram na minha conta, ali por volta de 2016, 2017, esse dinheiro, assim que ele chegou na minha conta, eu peguei o meu carro e dirigi até o shopping e detonei esse dinheiro. Eu acabei com ele e voltei para casa cheia de sacolas, cheia de compras, né? De coisas que não me agregavam de forma alguma, mas que naquela época eu achava que me agregariam. Eu comprei um sapato, 2 sapatos, se eu não me engano, e uma bolsa.
Esses sapatos, apesar deles estarem na promoção, era uma promoção muito cara, que não se justificava dentro do que um sapato valia. Juntei também com outro restante de dinheiro que eu tinha guardado ali, justamente aguardando esse momento de receber essa bolsa de pesquisa, e foi tudo dizimado. As coisas foram embora, e nessa mesma época eu pedi um cartão de crédito. Foi o meu primeiro cartão de crédito. Eu nunca tinha mexido com cartão de crédito na minha vida, e ali com aquele limite, eu comecei a comprar outras coisas. E, a partir de então, ok, eu tinha aqueles sapatos, aquelas bolsas, né? Aquela bolsa. E eu me senti ótima, maravilhosa, incrível, perfeita, a pessoa mais descolada do mundo. Era aqueles sapatos que eu via as mulheres descoladas usando, sapatos de couro, assim, que tinham umas tiras bonitas e umas bolsas, assim, monotom, que elas eram de uma... eu não sei, elas eram meio estilosas, transpassadas, assim. E também, associado ao uso do cartão de crédito, comprei outras coisas que eu queria, né? Depois de um tempo, quando esse cartão chegou. E no mês seguinte, quando os meus outros R$ 400 chegaram na minha conta, esses R$ 400 já estavam comprometidos na fatura do cartão de crédito, na primeira fatura. Ou seja, desde o primeiro momento em que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu foquei em ser alguém por meio das roupas, foquei em usar o cartão de crédito para também alcançar esses objetos de consumo. E desde o momento em que o cartão de crédito pisou na minha casa, ele já começou a comprometer a minha bolsa de pesquisa. R$ 400 que o destino deles era inteiramente para o consumo. E o que acontece? Qual que foi o meu grande erro, né, no meio disso tudo? Um dos meus grandes erros, né? Assim que eu comprava as coisas, eu me sentia muito feliz, eu me sentia muito realizada, eu me sentia muito próxima dos meus objetivos de me tornar uma pessoa que eu não sou. Nunca vou ser. Eu nunca vou ser as pessoas que eu admirava. Eu preciso encontrar quem eu sou por mim mesma numa jornada pessoal que também não tem nada a ver com consumo. Mas eu achava que eu estava perto desses objetivos. E a partir daí, eu voltava para casa realizadíssima. Às vezes as pessoas falam que vem um mal-estar depois que você compra as coisas, né? Assim que você passa seu cartão, assim que você entrega seu dinheiro, vem um mal-estar. Eu não sinto mal-estar nenhum depois que eu passo o meu cartão, tá? Na maquininha, ou então depois que eu entrego o meu dinheiro, eu volto realizadíssima para casa, amando minhas coisas novas, querendo muito experimentar, ser alguém diferente, mostrar para os outros que eu tenho roupa nova. Existe uma coisa no novo que exerce um fascínio muito grande, onde parece que a coisa nova, justamente ela tem um cheiro novo, uma textura diferente, e tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é obsoleto, parece que causa um mal-estar, meu corpo rejeita, ele não queria mais nada que eu tinha de velho, e velho, assim, coisas que eu tinha comprado mês passado, né? Eu queria que essas coisas dessem lugar ao novo, as coisas que eu tinha agora, porque a minha personalidade já tinha mudado, eu já queria outras coisas, porque eu queria entrar em contato com outras versões de mim mesma. E como eu achava que a mudança da minha personalidade era muito dinâmica, as coisas que eu precisava ter também precisavam chegar aqui em casa de uma forma muito dinâmica. Então era o tempo inteiro. Recebe dinheiro, vai até o shopping, volta super feliz com compras. Abre espaço na fatura do meu cartão ali, que abraçava os meus R$ 400 de ganhos, era um limite proporcional. Esse limite já era comprometido, porque eu entendi esse limite como uma extensão dessa bolsa de pesquisa que eu ganhava na faculdade. E aí eu trazia essas compras para cá, ficava animadíssima e saía de casa. E uma coisa que eu comecei a perceber quando eu saía de casa com essas coisas novas é que, nossa, esse sapato, ele tá meio desconfortável. Como é que eu não percebi na loja que esse sapato faz meu pé doer um pouco? Ou que esse sapato, ele faz meu pé escapar um pouco da borda do sapato, né? Meu dedão fica pra fora e meu dedão fica todo amassado. Eu comecei a perceber que os sapatos que eu comprava, as bolsas que eu comprava, que elas não tinham uma qualidade muito boa, ou elas não tinham uma sensação legal no meu corpo, elas não guardavam muito bem as coisas que eu tinha para guardar. Eu comecei a perceber que muitas dessas compras que eu fazia eram por impulso. Eu olhava
calçava no meu pé, nem andava na loja para ver se o sapato era confortável no meu pé e eu já queria, eu quero, achei muito bonito. E a minha mente, ela ia se fechando a ponto de que eu ficava com uma visão túnel, olhando só para aquilo que eu queria, e eu não queria esperar, eu não queria dar uma volta no shopping para ver se eu encontrava uma coisa melhor e que compensasse mais em termos de custo-benefício. Eu não queria a opinião de ninguém, eu só queria aquilo. Então eu olhava, batia o olho, calçava no pé o sapato, parecia que dava certo aquele sapato, eu já me dirigia até o caixa, pagava e ia embora. E só ia descobrir que aquilo não me servia muito bem dias depois, quando eu ia usar aquela roupa em algum lugar, e aquele sapato, ou roupa mesmo, né, em algum lugar, e percebia aquilo desconfortável, me pinicando, ou então às vezes a roupa rasgava, era de uma qualidade muito ruim, porque eu não conferia acabamento das coisas, não percebia como as coisas elas eram na minha pisada. Então, meu pé ficava muito machucado, meu corpo ficava extremamente desconfortável nas roupas que eu comprava. As bolsas, eu levava assim uma bolsinha, né, de tiracolo, uma bolsa que era um retângulo assim, né, desse tamanhozinho aqui, a tiracolo, mas na bolsa não cabia meu celular, não cabia carteira junto, não cabia garrafinha de água que eu gosto de levar para todos os lugares, vide aqui, né, minha companheira. E aí eu precisava ir pra rua com um sapato que me doía o pé, totalmente desconfortável, uma bolsa que não cabia as minhas coisas, totalmente desconfortável, uma roupa que me pinicava, totalmente desconfortável, mas tudo em nome do estilo. E aí depois eu voltava pra casa e segurando um monte de coisa porque não cabia nada na minha bolsa, e eu ficava pensando, eu não fui bem sucedida nessa compra agora. O que significa que quando a minha bolsa cair, a bolsa agora é financeira, né, da bolsa de pesquisa, quando a minha próxima bolsa cair, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu zerar ou abrir um espaço, uma margem na fatura do cartão de crédito, eu vou atrás de algo que seja melhor para mim. Agora sim eu vou conseguir comprar os produtos ideais. E desde então, gente, já vai fazer quase 10 anos que eu me vi nessa busca pelos produtos ideais. Porque eu comprava alguma coisa por impulso. Quando chegava em casa super feliz, ia experimentar, ia usar em algum passeio, saindo com os meus amigos, eu percebia que não era bem aquilo que eu queria, e aí eu ficava agoniadíssima, sentindo aquela angústia, aquele pavor, porque eu gastei meu dinheiro com algo que não era legal, e ao invés de eu parar pra pensar, agora eu vou economizar meu dinheiro, eu pensava em outra coisa completamente diferente. Eu falava, o próximo dinheiro que cair na minha conta vai ser utilizado para comprar coisas perfeitas, vai ser utilizado para comprar coisas que aí sim, essas coisas vão me servir, essas coisas vão representar quem eu realmente sou, essas coisas elas vão ser lindas, confortáveis e admiradas não só por mim, mas por outras pessoas. E aí eu ia no mês seguinte cheia de vontade de comprar coisas perfeitas e ia pro shopping e comprava as primeiras coisas que eu via pensando, agora vai ser perfeito, agora vai ser maravilhoso, agora vai ser incrível, agora vai ser sensacional. E voltava para casa e passava pelo mesmo arrependimento e aguardava o mês seguinte para poder ver se eu conseguia agora, na minha próxima busca, encontrar coisas maravilhosas, ideais, porque eu já tinha enjoado das outras coisas ou porque as coisas eram desconfortáveis. Eu não tinha um comportamento inteligente de troca daqueles produtos por algo que fosse melhor para mim, de venda ou revenda desses produtos, de simplesmente parar de comprar, percebendo que nada que eu compre vai ser necessariamente ideal ou absolutamente confortável, ou uma representação visual absoluta da mulher que eu sou, de quem eu estou me tornando ou de quem eu quero ser, porque no final das contas, esse trabalho é interno, não tem nada no exterior que seja adquirido de forma pecuniária, né? Ou seja, em forma de dinheiro, que transpareça quem você é ou faça com que você se torne a mulher ou o homem que você quer se tornar. Realmente esse é um trabalho muito mais interno, é muito mais sobre ser, se tornar, ter a certeza de quem você é, do que sobre ter coisas, do que sobre a acumulação de bens materiais. Eu não entendia isso, não conseguia de forma alguma fazer com que isso entrasse na minha cabeça, mas alguma coisa aconteceu na minha vida. Alguém mudou isso. Meu marido, ele trouxe uma perspectiva financeira muito diferente para minha vida.
Até 2022, que foi o ano em que eu conheci meu marido, ali então se tornou um ficante, depois um namorado, e agora, né, no ano passado, a gente se casou. Até 2022, eu era uma pessoa absolutamente consumista. E estava desde 2017, e antes também, mas com o dinheiro dos outros, né, com o dinheiro dos meus pais, tentando encontrar nessa roda absurda do consumo coisas que fizessem com que eu me tornasse a mulher que eu achava que eu era, que passasse para os outros ali a impressão que eu acho que as pessoas deviam ter sobre mim. Tava numa roda absoluta de consumo e desde a minha primeira bolsa financeira de pesquisa, desde aqueles primeiros R$ 400 que eu recebi na minha bolsa de pesquisa, até 2022 e até ano passado, na realidade, né, mas com uma redução de danos significativa, desde essa primeira bolsa de pesquisa até o momento em que eu conheci meu marido, eu nunca mais consegui zerar a fatura do cartão de crédito. Eu nunca mais consegui não viver de pagamento a pagamento, então onde um pagamento cobria o outro, e por causa disso eu não tinha mais dinheiro, então eu tinha que fazer mais dívidas de cartão de crédito, porque eu não tinha mais dinheiro para poder pagar as coisas via transferência, Pix, então eu só podia usar o cartão de crédito porque era meu único limite disponível depois que eu pagava a fatura, então eu tinha que continuar usando a fatura do cartão de crédito para o mês seguinte. Desde então, eu tinha entrado numa bola de neve de cartão de crédito, aonde nem todos os meses eu conseguia pagar a fatura, então eu renegociava a fatura. Esses juros absurdos, os maiores praticamente do mercado, ficavam acumulando em cima das faturas. Então, ok, meu Deus, eu não vou conseguir pagar essa fatura, deixa eu renegociar com o banco. Então, eu redividia essa fatura de modo que, às vezes, por exemplo, eu estava devendo R$ 5.000 ali naquela fatura, valor que foi só aumentando, né? Valor de fatura que foi só aumentando à medida que eu fui aumentando também os meus rendimentos. Eu renegociava essa fatura e a fatura ficava divididinha, mas com juros que faziam com que essa fatura agora aumentasse para R$ 7.000. Era um desespero. Eu não conseguia sair nunca dessa bola de neve. Era um absurdo, mas eu também, gente, ignorava completamente essa situação financeira. Eu via como estava a fatura, passava um certo desespero, renegociava, respirava fundo e continuava vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido, só gastando, gastando, gastando. Colocar o pé para fora de casa significava que eu tinha que passar por alguma experiência, tomar um cafezinho chique, comprar uma roupinha bonita, eu ia para a academia, eu tinha que ter um look novo de academia. E eu não sei como, gente, eu sempre fazia esse dinheiro aparecer, seja, ai gente, meu Deus do céu, eu vou tirar aqui, quando eu descobri que cheque especial existia, eu tirava um pouquinho do limite do cheque especial, assim, ai eu tenho R$ 0 na minha conta, mas e se eu usar do cheque especial só R$ 100 só pra comprar esse top de academia, será que vai fazer alguma diferença? Eu acho que não, e eu quero muito, e depois eu tiro esse dinheiro de algum lugar, e esse dinheiro aparecia eventualmente, aparecia um paciente novo, que pagava o valor que fazia com que eu saísse do cheque especial, apareciam pacientes novos que pagavam valores que faziam com que eu pagasse a fatura do cartão de crédito com um pouco mais de folga, mas quando eu me aliviava um pouco, isso na minha cabeça significava única e tão somente que eu tinha mais dinheiro para gastar, que eu podia comprar mais alguma coisa nova. E no meio disso tudo, eu fui acumulando tanta bugiganga, gente, mas tanta bugiganga, que eu estou agora rodeada por coisas que fazem com que eu me sinta a rainha da sucata. E eu nunca tive, ou se tive, na verdade, com os meus pais uma conversa sobre educação financeira, eu nunca tive nenhuma conversa marcante para mim, porque eu acho que meu pai tentou me ensinar um pouco sobre educação financeira. Eu nunca tive uma conversa que me trouxesse à mente de forma concreta a noção de que o meu dinheiro tem que trabalhar por mim. Eu economizo esse dinheiro, deixo ele rendendo e ele vai ali acumulando juros sobre juros e trabalhando para mim. Não é para eu trabalhar pelo dinheiro, é pro dinheiro trabalhar por mim. Então a noção de economia para mim era
absolutamente inexistente. Eu não fazia ideia, até alguns anos atrás, já uma mulher adulta, formada, de que era possível investir e fazer o seu dinheiro render por você. E até que... e assim, meu pai tentou, mas não entrava na minha cabeça. Eu achava que dinheiro era para gastar. Eu tenho dinheiro, ele é para eu gastar. Ele é para eu acumular bens materiais. Eu tenho dinheiro, então o dinheiro tem que ser gasto. Gente, me dava agonia ver dinheiro parado na minha conta. Eu via ali 200, 300 reais, me dava uma agonia. O que esse dinheiro tá fazendo parado aqui? Deixa eu rodar esse dinheiro, deixa eu movimentar a economia. Eu ia pro shopping, eu gastava, eu pedia coisas na internet. E um parênteses antes de eu continuar falando da minha relação com meu marido, mas essa relação com compras piorou muito na pandemia, tá? Quando a gente entrou na pandemia, eu me senti muito isolada, muito sozinha. A gente ficava trancafiado em casa. A gente não podia sair, eu não podia ir pra shopping, o que foi uma grande tristeza pra mim. Porque o shopping eu sentia que me ajudava numa regulação emocional muito insalubre, assim, pouquíssimo saudável, mas eu gostava de ir para shopping. Shopping para mim era lazer, como eu expliquei no outro vídeo, porque aqui em Brasília, se você não tem uma força de vontade para procurar coisas novas para fazer, o que tem para fazer é shopping. Então eu ia para shopping com a minha mãe, a gente se divertia super. Eu ia para shopping com as minhas amigas, a gente se divertia super. Com a minha irmã, a gente se divertia muito. Mas aí veio todo o momento de 2020 pra frente, as coisas todas fecharam. E aí, foi aí que se instaurou na minha vida o momento de compras na internet. Pra mim, era muito bom comprar coisas e comprar bugigangas, porque eu sentia, de uma forma muito estranha, que lá do outro lado do mundo, às vezes eu comprava umas bugigangas lá da China, ou então, às vezes, do outro lado do país, eu sentia que lá, em algum lugar do mundo, alguém estava lembrando de mim e tinha uma encomenda a caminho, e no meio daquela bagunça de espaço-tempo, que foi aquele momento que a gente teve que ficar trancafiado em casa, o tempo inteiro, sem conseguir separar o público do privado, vivendo todos os momentos encarcerados num cubículo, eu sentia que ali eu tinha alguma coisa pelo que esperar. Nossa, a minha vida aqui, trancafiada dentro de casa, tá absolutamente insustentável, um grande marasmo que fazia mal para minha cabeça, mas ia chegar uma encomenda dali a 2 semanas e isso me ajudava a marcar o espaço-tempo, me ajudava a ter algo pelo que esperar. Então, toda vez que chegava a encomenda, ok, eu precisava fazer outra compra para poder ter um outro marcador temporal e sentir que eu não estava esquecida no mundo, que eu não ia ter nenhum outro evento marcante na minha vida. Comprava coisas para a vida que eu ia ter pós-quarentena. Então, comprei aqui, por exemplo, né, vamos começar a apresentar as compras. Comprei essa máquina fotográfica, que na época me custou mais ou menos uns 300 reais. Comprei ali na Amazon 300 a 400 reais, porque eu pensava, olha, quando a pandemia acabar, eu vou tirar muitas fotos com os meus amigos, eu vou sair, vou tirar foto na rua, eu vou tirar foto de paisagem, eu vou viajar, vou tirar um monte de foto Polaroid, pensando ali e projetando a vida que eu teria depois que aquele momento insalubre passasse. Então, muitas das coisas que eu comprava eram para a vida que eu imaginava que eu ia ter depois que aquele momento de saúde pública acabasse, aquele momento crítico de saúde pública passasse. E acaba que depois que tudo acabou, depois que tudo passou, se eu usei isso aqui uma vez, gente, foi demais. Eu não sou muito afeita à fotografia, eu achava que eu seria depois que a pandemia passasse, mas eu não sou afeita à fotografia, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, gente, vamos parar tudo só pra gente tirar uma foto. Eu sou uma pessoa um pouco mais analógica, assim, eu gosto de sentar, conversar, viver o momento, depois levantar e ir embora. Eu sempre esqueço de tirar foto. Os filmes dessa maquininha aqui são muito caros. Geralmente um pacote com 10 filmes custa cerca de 70 reais. Eu não tenho dinheiro para ficar gastando à torta e à direito com filmes fotográficos analógicos. Por mais que eu seja uma pessoa analógica, eu sou mais analógica do que a câmera analógica. Eu gosto de sentar, conversar, voltar para casa e às vezes eu penso, gente, eu não tirei foto nenhuma. E eu era assim antes de 2020, continuei desse jeito. Por que eu achava que eu ia ser diferente depois que aquele momento passasse? Gastei 300, 400 reais nessa câmera aqui.
E apesar de eu não ter usado ela, naquele momento ela era muito importante pra mim, porque eu fiquei muito animada pra ela chegar. Ela demorou assim um mês mais ou menos pra chegar, e foi um mês onde eu tinha algo pelo que esperar. Então as compras, elas foram um mecanismo de tentativa de manutenção de saúde mental que de certa forma até funcionaram, mas ok, funcionou, mas a que custo? A custo das minhas finanças, a custo de eu não conseguir, já desde a época ali de 2020, iniciar uma relação saudável com o meu dinheiro. Teve muita gente que economizou muito dinheiro de 2020 para frente, justamente por essa clausura doméstica, mas eu não. Eu gastei muito dinheiro pensando na pessoa que eu seria depois da pandemia, pensando na pessoa que eu seria depois que tudo isso passasse, eu pudesse ficar livre, leve e solta no mundo. Mas não fui essa pessoa, só gastei dinheiro, e as compras, elas tinham esse recurso de me fazer ter pelo que esperar no meio daquele marasmo absoluto onde eu só olhava para as paredes da minha casa, tá? Mas então esse período passou, eu conheci meu marido, e quando a gente se conheceu, eu tive nele, assim, contato com uma perspectiva tão diferente sobre consumo, sobre hábitos de compras. Meu marido é um homem absolutamente minimalista. Ele é um homem que gosta de guardar dinheiro. Ele é um homem que não gasta à toa. Ele é um homem que pensa 1000 vezes antes de fazer uma compra. Ele é uma pessoa que pesquisa muito o custo-benefício das coisas. E quando a gente se conheceu, por mais que a gente tivesse ali uma conexão muito imediata, ele estranhava muito meus hábitos de compras e eu estranhava muito os hábitos dele de não compras. Ele falava assim: Júlia, é muito difícil te dar presente porque você tem tudo o que você quer. Você fala assim: olha, eu gostei daquela coisa, vou lá comprar. Ou então, vamos no shopping porque eu quero comprar tal coisa. Ou então eu falava: nossa, eu gostei muito dessa garrafinha aqui. Eu tive uma época das garrafinhas, eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, quando ele pensava em me dar aquela garrafinha de presente, assim, daqui a 2 meses, quando chegar o aniversário dela, eu vou dar essa garrafinha de presente pra ela. O que eu fazia? Eu comprava a garrafinha na semana seguinte. Ele falava: Júlia, é muito difícil te dar presente porque você tem tudo o que você quer. E a gente começou a conversar e eu comecei a perceber que ele era um cara muito minimalista. Às vezes eu olhava fotos, né, que ele me mostrava de anos atrás na vida dele, e ele tava com as mesmas roupas que eu já conhecia. E eu perguntava pra ele: uai, você não compra roupa não? Você não quer ter coisas novas não? E ele falava: não, eu me sinto muito bem com as roupas que eu já tenho, elas me atendem, eu não sou um cara muito afeito a consumo, eu conseguiria viver com muito pouco, né, em termos de ganhos, porque o jeito que eu uso meu dinheiro é ínfimo, assim, só para coisas muito básicas. E eu comecei a olhar isso e perceber o jeito que ele consumia, e comecei a perceber como ele se beneficiava desse jeito de consumo minimalista dele. Realmente, acumulando dinheiro, botando dinheiro em investimentos. A gente conversava, ele me ensinou muito. Um adendo também importante é que meu marido é matemático. Então, ele sabe lidar muito bem com números, com cálculo de juros. A gente vai no mercado e, na primeira vez que a gente foi no mercado juntos, depois que a gente começou a morar juntos, eu senti o meu mundo se abrindo de uma forma tão escancarada, porque eu via ele pesando ali o custo-benefício das coisas no atacadão. Será que compensa mais levar 4 pacotes individuais ou levar esse pague 3 por 2? Ele fazia todas as contas, todas as regrinhas de 3 e explicava: não, isso aqui tem o melhor custo-benefício porque XYZ em termos do valor. E eu ficava abismada porque a forma dele de comprar era muito diferente da minha. Ele chegava no shopping, e aí eu queria passear com ele no shopping, né, achando o maior lazer do mundo. Ele já chegava no shopping querendo ir embora. Perdão, gente. Ele já chegava no shopping querendo ir embora. A gente ia lá pra ele comprar alguma coisa que ele precisava. Ele ia diretamente na coisa que ele precisava, comprava e já falava: vamos embora? Vamos jantar em casa, que é mais barato? E eu queria passear, olhar 1000 araras, comer na praça de alimentação aquela comida mais cara que tinha, o hambúrguer mais caro, o hambúrguer artesanal. Ele: não, mas a gente pode fazer em casa, é muito mais econômico. E eu não queria. E aí eu ia e comia, e aí
aí ele até ia comigo fazer companhia, mas às vezes, sei lá, pedindo um hambúrguer, mas um hambúrguer sozinho, um hambúrguer sem batata e sem refri. Ele me acompanhava, mas fazendo ali uma redução de danos nos gastos dele. E eu ficava tão intrigada com isso, tão intrigada, que eu decidi abrir ali as minhas finanças para ele. Porque eu já sabia que eu queria casar com ele, eu já sabia que eu amava esse homem, que eu queria construir uma vida com ele. Então eu resolvi, em determinado momento, abrir ali o jogo com ele e mostrar para ele a minha situação financeira. Que na época, eu lembro que eu senti muita vergonha, mas eu mostrei para ele que eu estava ali quase R$ 2.000 endividada no cheque especial, mais ali, mais ou menos, uns R$ 20.000 em cartão de crédito, tá? De faturas a pagar, todas as faturas acumuladas davam mais ou menos uns 18, R$ 17.000, se eu não me engano, tá? Tem uns anos isso já. E ele olhou aquilo e o comportamento dele foi tão acolhedor, ele não me julgou, ele não ficou horrorizado, ele falou assim: se você quiser mudar esses hábitos, eu te ajudo. E a partir de então, ele assumiu uma participação na minha vida financeira, não em termos de controle, não em termos de julgamento, mas em termos de aconselhamento. Por exemplo, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu, por exemplo, não renegociaria as faturas do cartão, esses juros são muito altos, eu tiraria esse e esse gasto para poder acumular esse e esse valor, para poder justamente cumprir com o seu compromisso de gastos da fatura daquele mês. Eu prefiro me apertar um pouco mais e honrar com esse compromisso da fatura, ao invés de renegociar e a fatura ficar muito mais cara e você entrar nessa bola de neve, porque isso é uma grande armadilha. Então, ele ia, me ajudava a me apertar um pouquinho mais, assim, para poder honrar com aquele compromisso da fatura. Ele me mostrava como ele gastava ali o dinheiro dele nas contas básicas e eu comecei a admirar muito essa forma de gastos, mas ainda assim, grande parte dessas compras que eu fiz aqui, que eu vou mostrar nesse vídeo, lembrando, gente, que o formato desse canal é um formato de vídeos longos, sem cortes, então por conta disso, talvez saia um vídeo de 1h30, mais ou menos por aqui, né, um vídeo de 1 hora, até inclusive o objetivo desse monólogo sem cortes desacelerar um pouco a minha mente, a de vocês, a de quem gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais calmo, que se propõe a ser um conteúdo sem pressa, sem cortes que tiram o silêncio. Eu gostaria de criar aqui um ambiente calmo, para a gente conversar um pouco, para a gente acalmar a nossa mente, sem cortar os silêncios, porque eu acho que os silêncios, eles são muito oportunos, porque ajudam a gente a pensar. Eu acho que, inclusive, uma das grandes questões que pioram a nossa impulsividade na hora das compras é o fato da nossa cabeça estar sempre tão acelerada, o tempo todo pensando em coisas, o tempo todo querendo entretenimento. Consumo também é entretenimento. E se a gente busca entretenimento o tempo inteiro, talvez a nossa busca pelo consumo como forma de entretenimento ela acabe aparecendo aí, inclusive, em forma de muitas armadilhas e de forma muito insalubre. Por isso, o objetivo desse canal é ser um pouco mais tranquilo. E se vocês quiserem usar, inclusive, os vídeos desse canal para dormir, para trabalhar, eu faço aqui uma vozinha mais tranquila, um ASMR aqui, e a gente vai conversando aos poucos sobre consumo, tá bom? De uma forma bem calma, tranquila e sem cortes. Eu só vou fazer um corte nesses vídeos se, por exemplo, alguma coisa muito esquisita acontecer. Se eu tiver que assoar meu nariz, ou então se alguém bater na porta, aí eu aviso pra vocês que teve um corte, mas o objetivo é que não tenha corte mesmo e que a gente consiga conversar de forma bem calma e bem tranquila, tá bom? Com silêncios, com tosse, inclusive. Perdão, né? Eu vou falando muito, vou ficando rouca, mas o objetivo é que seja um canal bem natural e bem às claras mesmo, tá bom? Mesmo conversando muito com meu marido sobre finanças, ainda assim eu fiz compras das quais eu me arrependi muito. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou até, espero que não faça muito barulho, eu vou até prender meu microfonezinho aqui na blusa, porque eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei e que eu me arrependi muito. E meu marido depois foi um ombro
amigo, não só, né? Mas ele foi ali um ombro muito acolhedor quando eu ia compartilhar com ele diversas dessas compras das quais eu me arrependi. A gente conversava. Quando eu ia no shopping, ele ia comigo. Ele passou a ser ali uma pessoa de grande apoio emocional. Quando eu via alguma coisa e eu queria muito aquela coisa, eu olhava para ele apertava na minha mão e falava: Júlia, vamos dar uma volta a mais? Vamos olhar para ver se não tem mais barato? Vamos voltar depois? Vamos voltar semana que vem? E aí, às vezes, eu não conseguia. Eu falava: não, eu quero agora, eu preciso agora. Mas depois, com o passar do tempo, eu comecei vamos dar só uma volta. Semana que vem eu não consigo, mas vamos dar uma volta, então? E aí eu me acalmava e comecei a entrar em contato, até inclusive com uma sensação que me era muito inédita, que era de dar uma volta no shopping e depois perceber que eu não queria mais aquilo que eu queria num primeiro momento. De falar: tá, amor, eu acho que podemos ir embora, acho que eu não quero mais aquilo. E esse foi um passo muito grande, mas até que eu chegasse nesse ponto, eu comprei tanta coisa, mas tanta coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das compras que eu tenho que eu mais me arrependo. Ele é um perfume de uma marca muito cara, tá? Que eu comprei num shopping de elite aqui em Brasília. Eu não vou mostrar marcas pra vocês, tá? Cumprindo ali com o objetivo de não influenciar ninguém. O objetivo aqui não é provocar desejo de compra em ninguém. Então eu não vou passar marcas, não vou elogiar produtos. O meu objetivo aqui é só dizer pra vocês que esse produto aqui, que tem... eu não sei se vai mostrar, eu acho que não, mas eu leio pra vocês. Ele tem 30 ml, é um perfume de 30 ml. Eu paguei R$600 nesse perfume, tá? R$600 num perfume que eu achava que ia me... A partir do momento em que eu cheirasse como o cheiro desse perfume, eu ia ter cheiro de mulher rica, eu ia ter cheiro de mulher rica, eu ia atrair riqueza para minha vida, prosperidade, porque as pessoas iam sentir em mim um cheiro de perfume fino e iam pensar: essa mulher é fina e eu estou disposta a investir dinheiro nela para que ela me acompanhe terapeuticamente, ou essa mulher é fina, então ela consegue trabalhar aqui nesse lugar, nessa instituição de ensino, que é uma instituição de elite. Eu achava que consumindo igual às elites, eu ia me tornar elite, mas eu só me tornei mais pobre. Então, ok, vocês veem que eu estou me esforçando para usar o perfume, né? Ele tá aqui na metade, eu uso ele sempre e eu tento não usar ele só em ocasiões especiais, mas usar ele no meu dia a dia mesmo, para ir até ali na padaria, porque se eu comprei, eu vou usar. Eu não vou ficar economizando para usar só 2, 3 vezes na vida e morrer e deixar para os meus netos essa embalagem de perfume ainda cheia, tá? Se eu paguei R$600 nisso, agora eu faço questão de usar. E, gente, eu saí da minha casa para comprar em um intervalo de horário de trabalho entre um paciente e outro só para ir no shopping, pagar R$600 nesse perfume e voltar. Eu me desloquei da minha zona de conforto, do conforto do meu lar, no meio de um trabalho e outro, porque eu sou terapeuta online, né? Eu atendo online, para poder comprar um perfume 30 ml de um perfume que me custou R$600 e eu não tinha esse dinheiro disponível. Eu parcelei esse produto no cartão de crédito. Se eu tive que parcelar, então é porque eu não tinha dinheiro para comprar. O dinheiro do parcelamento não é meu, o dinheiro é do banco. O banco só me emprestou esse dinheiro. O parcelamento do cartão de crédito não é uma extensão do meu salário. Mas eu não entendi isso na época. Outra coisa da qual eu me arrependo muito foi essa bolsa aqui, de uma marca, deixa eu ver até se a marca não está disponível, mas de uma marca muito conhecida aqui no Brasil, inclusive. Ela tem bolsas, sapatos, inclusive foi dessa marca que eu comprei meu primeiro sapato quando caiu a minha bolsa de pesquisa aqui. Eu fui lá e adquiri um sapato dessa marca, eu fui correndo comprar. E enquanto o sapato ele cabia numa bolsa de pesquisa ali, né, de R$400, já essa bolsa aqui me custou, se eu não me engano, cerca de R$1.200, R$1.300. Foi uma bolsa que eu pago até hoje, tá, no faturamento do meu cartão ali, nas faturas. E um detalhe muito estranho é que eu sabia que eu queria muito essa bolsa, mas quando eu fui na loja comprar, eu queria essa bolsa da cor preta,
porque eu achava que ela combinava muito mais comigo, com o meu estilo, mas na loja não tinha a cor preta, ela estava indisponível. E a vendedora me falou assim: olha, se você quiser, eu faço a encomenda da bolsa na cor preta, ela chega no fim dessa semana e você pode vir aqui adquirir essa bolsa da cor que você quer. E eu tava tão ansiosa porque queria aquela bolsa. E eu pensava, olha que coisa louca, gente. Eu pensava assim, não, mas aí a bolsa preta pode chegar, outra pessoa pode comprar, e eu fico sem a bolsa preta. E se de repente vier um monte de gente comprar essa bolsa aqui, até o fim da semana pode ser que não tenha mais essa bolsa, como se em Brasília tivesse uma multidão de pessoas loucas para pagar mais de R$1.000 numa bolsa de couro. Mas eu fui e pensei assim, não, eu quero a bolsa agora, eu vou comprar a cor que tiver. E eu comprei essa bolsa branca, que, assim, eu não sei se dá pra ver, mas a alça dela já tá absolutamente encardida. Eu ainda pago por essa bolsa, mas eu tenho vergonha de usar essa bolsa na rua porque ela é completamente encardida, mas eu vou usar essa bolsa até ela estragar. E já tá desfiando aqui, né, em muitos lugares. É uma bolsa que, apesar de ter um espaço muito legal, ela não cabe tudo que eu preciso levar, mas por causa da minha teimosia, por causa de um ímpeto muito grande, eu acabei gastando mais de R$1.000 nessa bolsa, num parcelamento infinito que eu pago até hoje e que provavelmente ainda vai me acompanhar por um tempo. E encardida ou não, porque esse tipo de cor aqui não é uma cor muito prática se você quer ter uma vida minimalista, acredito eu, porque ela encarde muito. Às vezes eu preferiria, hoje em dia, ter gastado meu dinheiro com algo que não passasse uma aparência tão suja, sabe? Depois de tão pouco tempo de uso. Eu acho que essa cor aqui não me atende, mas eu vou usar agora. Estou fadada a utilizar essa bolsa aqui, porque eu gastei meu dinheiro nela. Aqui, tá vendo? Dá pra ver manchas assim nela, né? Ao longo da gravação. Eu também não precisava de uma bolsa de R$1.000. Hoje em dia eu uso uma bolsa muito mais barata, que cabe muito mais coisa que eu preciso levar, porque eu sou professora, tá, gente? Então, como eu mencionei, professor vive levando bugiganga de um lado pro outro. Então eu preciso de uma bolsa grande, mas essa bolsa aqui não me atende, foi muito, muito cara. Eu podia ter tido outro destino para esse dinheiro. E agora é isso, agora eu tenho esse dinheiro aqui, eu tenho R$1.000 e poucos parados na minha casa, que eu vou ter que usar para poder fazer esse dinheiro valer. Podia ter economizado meu dinheiro e gastado só uma parcela dele numa bolsa que me atendesse muito mais, mas a minha ausência de inteligência financeira fez com que eu adquirisse esse produto de uma forma muito impulsiva, não sendo nem a cor que eu queria, mas era um desejo pela marca, de ter uma bolsa dessa marca, uma bolsa de couro, uma bolsa robusta, mas eu conseguiria adquirir coisas nesse sentido de uma forma muito mais inteligente. Por falar em outras compras pouco inteligentes, mais ou menos ali no valor de R$1.000, esse tênis aqui é um tênis de corrida que eu comprei na minha era de academia insana, frenética. É um tênis que vocês podem ver, ele já tá bem encardido e eu usei ele muito pouco, na realidade, porque eu não corro, eu não gosto de fazer cardio, eu gosto de levantar peso. São pouquíssimas as ocasiões onde eu uso um tênis de aeróbico. Mas sim, eu queria um tênis bom. Eu me justifiquei dizendo que era para eu andar para lá e para cá por causa da minha fasciite plantar, porque meu pé dói, então eu precisava de um tênis com amortecimento excelente. Então, mesmo que eu não seja corredor, eu comprei um tênis de corrida que me custou mais ou menos R$1.300 na época, e um tênis que eu usei muito pouco, e que encardiu horrivelmente. Aqui não tem como disfarçar a marca, né, gente? Mas paciência. Mas um tênis que encardiu horrivelmente nos primeiros momentos de uso e que, no final das contas, para pegar esse tênis, para mostrar para vocês, eu tive que ir lá no fundo do meu armário, pegar ali na sapateira esse tênis lá no fundo, porque é um tênis que eu não uso hoje em dia e que, no final das contas, no meio desse ano sem compras, eu vou encontrar algum uso para ele, porque eu não vou comprar mais tênis, sapatos, roupas esse ano, a não ser que eles entrem naquele budget mínimo, né, de R$200 por mês. Então, ou darei algum uso para esse tênis, ou venderei, ou doarei, mas assim, realmente foi outra decisão muito impensada com o meu dinheiro. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é uma bolsa que eu comprei num brechó,
E essa bolsa aqui, ela não é uma bolsa cara. Na realidade, ela é uma bolsa que me custou no brechó R$60, mais ou menos. Mas foi muito estranho, porque o que me fascinou nessa bolsa foi o fato de que a dona do brechó, ela contou uma história sobre essa bolsa. Ah, essa bolsa aqui era a bolsa de uma diplomata e ela deixou essa bolsa aqui para ver se vendia. Ela não era brasileira, né, essa diplomata, e ela viajou por 1000 lugares. E eu fiquei assim, nossa, gente, que coisa legal, que coisa interessante a história da dona dessa bolsa. E eu me fascinei pela bolsa e achei o acabamento dela de dentro muito bonito. Vocês veem que ela tem uns bordados, assim, umas texturas. Achei lindíssima a bolsa. Achei que estava adquirindo um produto de qualidade. Mas, gente, quando essa bolsa chegou aqui em casa, mesmo tendo pagado ali R$60, né, nessa bolsa, não é a mesma coisa que pagar R$1000 nessa outra bolsa, eu percebi duas coisas. A bolsa é fedida, tá? A bolsa, ela tem um cheiro... Misericórdia. Ela tem um cheiro, assim, de velho, de mofo. Um cheiro que não sai. Ela é uma bolsa que está descascando aqui, as alças dela estão se desfazendo. E também, aqui nessa outra alça também, ela tá se desfazendo. E quando você pega na bolsa, ela se desintegra um pouco. E eu pensei que podia ter... Se eu tivesse parado e pensado só um pouquinho, assim, eu preciso disso? Comprar essa bolsa vai fazer com que eu tenha uma vida minimamente próxima da vida dessa diplomata? Comprar essa bolsa vai fazer com que eu adquira as experiências de vida dela, ou que eu me torne necessariamente uma mulher tão interessante quanto a antiga dona dessa bolsa? Não, eu não vou pegar por osmose a interessância da antiga dona da bolsa. Quando eu cheguei em casa eu me arrependi tanto, eu senti que eu tinha trazido uma tralha para casa. Essa compra sim eu me arrependi logo depois que eu fiz. Eu ainda não sei se eu vou utilizar essa bolsa, se eu vou dar algum destino para ela em termos de doação, se eu vou entregar para alguém que gostou mais do que eu. Mas assim, foi um impulso tão absurdo. E essa é uma coisa que me chateia muito, sabe, gente? Sentir que eu sou refém dos meus impulsos. Porque sendo refém dos meus impulsos, eu comprei também esse pote aqui de acampamento. Eu não acampo, mas eu comprei esse pote de acampamento para guardar comida de forma térmica. Gastei mais ainda escrevendo meu nome no pote, né? Porque eu pensei, ah não, vai que no acampamento alguém vai e pega, né, por engano. Ou esse pote é super caro, ele custa uns R$400, esse pote térmico dessa marca aqui específica, 400, 300, pelo menos na época que eu comprei. Então deixa eu escrever meu nome aqui, Júlia Gouveia, ainda gastei mais colocando meu nome aqui. E dessa mesma marca, comprei também essa outra garrafa, que é uma garrafa de 1,2 litro de água, que acumula, né, 1,2 litro de líquidos em geral. E essa garrafa aqui também custou entre R$400 e R$500 na época, se eu não me engano. E foi algo que eu comprei de forma muito impensada, só porque eu queria experimentar a marca. E por conta disso, acabei comprando, né, esses dois produtos aqui. Mas essa garrafa, ela, além de ser muito pesada, um trambolhão, que eu não consigo encaixar aqui no suporte do meu carro de líquidos, né, de recipientes, né, garrafas, copos, essa garrafa ainda tem um problema muito grande, que é essa cor branca, que ficou perpetuamente manchada com o meu batom. Tá vendo? Essa mancha aqui eu já coloquei em máquina de lavar louça, eu já passei um tempão, vários minutos esfregando isso, não sai. Eu acho feio, eu vou beber água às vezes na rua, assim, eu abro a garrafa, tá a mancha do meu batom aqui, eu acho que ela tem o mesmo problema dessa bolsa branca aqui, encarde demais, e não é a minha garrafa de água favorita, ela é muito pouco prática, ela é um trambolho. Se eu quiser beber água, 1.200 litros de... 1.200 litros não, perdão, 1.200 ml de água, ou seja, 1,2 litro, né? Eu posso simplesmente beber nessa garrafa menor aqui e depois voltar no bebedouro, encher mais água e voltar. Por quê? Por que eu queria tanta água? Por que eu queria um trambolhão desses? Ainda mais nessa cor que encarde tanto. Então, esse é outro produto do qual eu me arrependo muito e mais um dinheiro que podia ter sido destinado para outra coisa. E eu acho que em todas essas coisas que eu já mostrei para vocês, já tem quase R$3.000 aqui de dinheiro que podia estar rendendo na minha conta, né? Ali nas minhas aplicações, ou ter sido destinado para uma finalidade outra que poderia me fazer muito mais feliz.
Eu tenho também copos térmicos diversos. Esse aqui me custou uns R$300, esse aqui uns 200. Então aqui em minhas mãos há R$500 de copos térmicos que eu pouco uso porque eu só tomo café dentro de casa, eu não gosto de tomar chá. Meu marido, ele se apossou desse aqui, então pelo menos tem um certo... eu fico feliz que ele pelo menos usa, ele gosta muito desse copo. Porque ele não tinha um copo térmico quando a gente se conheceu, então eu dei esse de presente pra ele. Mas existe esse outro copo térmico aqui, também dessa marca. Gente, eu tive um momento onde eu tava meio obcecada com essa marca aqui, tá? Então eu comprei várias coisas dessa marca, não podendo comprar, tá, gente? Então, ó, um detalhe, eu não sou rica, tá? Eu não sou rica. Eu comprei isso aqui me endividando, tá? Então, às vezes a gente para e pensa, ai, queria eu ter dinheiro pra comprar todas essas coisas e me arrepender depois. Eu também não tenho dinheiro pra comprar essas coisas todas. Eu me endividei no cartão de crédito, tá? E deixei, às vezes, de comprar algo que, sei lá, um produto de limpeza em casa ou de economizar dinheiro pra poder ficar gastando em bugiganga e depois passando necessidade em outras áreas da minha vida. Às vezes passando perrengue, tendo que pedir dinheiro emprestado pra abastecer a gasolina do meu carro, por causa disso aqui, tá? Muita bugiganga, muitas coisas que eu não uso. E esse copo aqui, inclusive, ele é um copo que não retém muito bem o calor, ele não é estanque, então já me peguei sujando prova de aluno com café, sujando meu próprio carro com café, às vezes virava o copo e a coisa toda espalhava, né? Eu me queimando. Então, por quê? E já não bastava Já não bastava eu ter xícaras de café aqui em casa para tomar café aqui em casa e depois ir pra rua? Por que eu precisava de tantos? Assim, beleza, bastava um desses. Vamos supor que eu realmente entenda que é legal pra mim tomar café fora de casa. Não bastava um? Por que eu comprei dois? Por que eu comprei dois tão caros? E também, ainda nessa época de obsessão com essa marca aqui, eu comprei essa shakeira, tá? Que eu nunca usei essa shakeira, tá? Mas eu comprei a shakeira junto com o copo térmico, junto com a marmita térmica, junto com esse trambolho gigante aqui, tá? De 1,2 litros de água. E vou contar pra vocês quantas vezes eu usei essas coisas. Quase nunca. Nunca. Esse aqui nunca, no caso, né? Eu tentava justificar o uso disso, mas não conseguia encontrar. E como eu comprava bolsas muito desconfortáveis também pra mim, às vezes eu me pegava entrando numa sala de aula, assim, ó, com isso aqui, aí às vezes segurando a bolsa aqui, mas com um monte de livro no colo, ou meu notebook, porque não dava certo, e esse copo que era pouco estanque, eu tinha gastado quase R$300 derramando em cima de mim, sujando e manchando pra sempre roupas que eu também tinha gastado muito dinheiro, e roupas nas quais eu não estava necessariamente confortável. Então, por conta disso, eu acho que eu acabei me passando muito nesses gastos, e passou a ser muito estranho quando eu comecei a coabitar com meu marido, ver como eu era entulhada de coisa e como ele tinha tanta pouca coisa. Então, quando a gente ia sair de casa, às vezes para passar o mesmo período de tempo fora de casa, ele saía com uma mochilinha e eu cheia de coisa e coisas que me davam mais trabalho do que me ajudavam, porque eu não usava um tempo hábil, né, útil ali para pensar sobre as coisas, para entender se eu queria mesmo, se tinham outras coisas com melhor custo-benefício. Então eu acabei entulhando a minha casa de coisas. Enquanto isso, por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui que, por incrível que pareça, eu tenho essa garrafa desde que eu tinha 4 anos de idade e ela tá perfeita, ela me atende super bem. Eu acho que ali nos anos 90, né, um pouco mais para trás, eram feitas coisas em materiais super robustos que foram feitos para durar, e eu sempre tive garrafas maravilhosas, ou essa aqui, né, maravilhosa, que cabe também uma quantidade muito boa de água, desde que eu me entendo por gente, e mesmo assim eu me senti na necessidade de entulhar todas essas coisas dentro da minha casa, de gastar rios de dinheiro que eu não tinha e que eram do banco, quando eu já tinha o que eu precisava dentro de casa. E na realidade, quando eu paro pra pensar, eu tava em busca de uma personalidade, sendo que pra mim, atualmente, não tem nada que tenha mais personalidade do que você ter coisas que passam pra você a sensação de que elas são verdadeiramente suas. Isso aqui é verdadeiramente meu.
Não é algo que eu comprei porque eu me obcequei pela marca, porque às vezes eu fico obcecada por uma marca, né? E quero 1000 coisas daquela marca específica. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre minhas armações de óculos, onde eu cheguei ali a 10 pares de óculos. Mas enquanto eu estava obcecando por uma marca, onde minha casa parecia praticamente uma franquia de determinada marca, tinham coisas dentro da minha casa que eram verdadeiramente minhas. Essa garrafa me acompanha desde que eu tenho 4 anos de idade e ela sempre me serviu e eu uso ela até hoje, ao mesmo tempo em que eu tento usar essas outras coisas, mas eu ainda estou num processo de entender o que eu vou destralhar da minha casa e o que não, o que eu vou vender, o que não, porque eu tenho receio também de me desfazer das coisas e precisar delas depois. Então esse é um outro ponto para um outro vídeo que onde a gente pode conversar um pouco mais sobre coisas que a gente acha que podem ir embora e coisas que às vezes podem ficar porque às vezes a gente também destralha no impulso e depois essas coisas acabam fazendo muita falta na nossa vida, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Ah, sim! Eu separei essa tiara aqui porque ela foi a minha última compra impulsiva, tá? Essa tiara aqui, ela apareceu na minha vida no ano passado como minha última compra impulsiva. Eu tenho outras que eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, mas eu também, gente, não quero que o vídeo seja imenso. Uma coisa é um vídeo longo, outra coisa é o tempo de um filme, né? Então eu vou separar algumas compras para momentos oportunos, para poder mostrar em outros momentos do vídeo, de outros vídeos com outros temas, porque elas se encaixam melhor em outros temas de vídeo. Mas essa tiara aqui, quando meu cabelo começou a crescer muito, às vezes eu queria cozinhar e o cabelo ficava na minha cara, e aí eu pensava, gente, eu preciso de uma tiara. Uma dessas tiaras que tem esses dentinhos assim, acho que fica bonitinho, ela prende bem meu cabelo, se bem que, olhando agora, eu nem me sinto tão bonita assim, né, com essa tiara, mas ela vai ficar aqui na minha cabeça até o fim do vídeo. E aí eu queria muito essa tiara, muito, muito, muito essa tiara. Não essa tiara em específico, mas eu queria muito uma tiara de dentinhos, que deixasse o meu cabelo preso pra trás. E aí, pra mim, não bastava só ir numa loja de R$1,99 e comprar uma tiara. Eu queria uma tiara que fosse bruta, que fosse firme, que fosse de uma qualidade boa. E aí o que eu fiz? Pesquisei uma loja esportiva caríssima, que tem vários shoppings aqui de Brasília, e encontrei essa tiara que custava a bagatela de... Chuta quanto custava essa tiara, enquanto eu bebo um gole da minha água. Chutou? Essa tiara custou a bagatela de R$100. R$100. Meu marido assiste esses vídeos, eu acho que ele não sabia do valor dessa tiara, R$100. Eu lembro que eu tava trabalhando, fora de casa, inclusive, com uma coceira de comprar essa tiara, e aí eu ficava abrindo o aplicativo do meu banco, olhando. Ai, da onde que eu posso tirar esse dinheiro? Porque eu tava no cheque especial, tava no limite da minha fatura do cartão de crédito já estourado. E aí eu fui e caçando em outras contas de banco que eu tenho, eu achei exatamente R$100, depositei no meu banco, abri limite do cheque especial e fui até o shopping adquirir essa tiarinha aqui, na bagatela de R$100 no débito, mas um débito de um dinheiro que eu não tinha, débito de cheque especial, acumulando juros na minha conta. Pra quê, gente? Eu não sei. E assim, nessa lógica de querer ser quem eu não era, quem era essa pessoa que eu queria ser, né? Que eu não sou. Ao longo da minha vida, eu convivi com pessoas que tinham potências financeiras diferentes da minha. Pessoas muito mais ricas, eu tinha amizades com poder aquisitivo muito maior, que eu não tinha como uma pessoa de classe média, média. Pessoas que podiam ter coisas de marca. Eu criei um certo fascínio por coisas de marca à medida que eu fui crescendo ali na minha adolescência. Queria muito coisas de marca e acabei realmente indo para além das minhas capacidades para adquirir essas coisas de marca. Então, por exemplo, queria coisas da marca dessa tiara, queria coisas da marca dessas garrafinhas. Me matriculei em uma academia que a mensalidade era R$730 e porque eu achava que lá
ia ser diferente, que eu ia ter acesso a um serviço inimaginável. Gente, os aparelhos são muito parecidos com o de outras academias, com um custo mais acessível. Essa academia, ela tentava justificar o preço dela pelo fato de que, pagando essa bagatela de R$ 730 por mês, você podia usufruir de todos os serviços da academia: luta, natação, dança, artes marciais. Só que eu não tinha tempo. Realmente, se eu fosse ali uma grande herdeira e pudesse passar o meu dia inteiro dentro de uma academia como aquela, que é praticamente um resort, assim, tem tudo, tem até toalhinha congelada para você pegar ali com um cheirinho de alfazema para você secar o seu suor. Cara, se eu tivesse tempo para poder usufruir de todos esses serviços, poderia até compensar, mas eu não tinha. Eu trabalhava de segunda a sexta, de manhã até a noite, ia correndo na academia na hora do almoço, fazer um treino, me sentia pior que todo mundo, porque todo mundo estava extremamente bem vestido, ia no shopping depois, comprava ali um lookinho de academia que fosse caro, comprava uma garrafinha, né, cara de marca para poder ostentar na academia que eu ia, e depois voltava para minha vida de CLT, para minha vida de profissional autônoma, sem um 13º, sem um investimento. E enquanto isso, meu marido observando tudo e muito pacientemente conversando comigo e nunca desistindo de mim. E esse é um dos motivos pelo qual eu amo muito ele. Ele é um homem muito íntegro, um homem muito inteligente, um homem que sabe utilizar o seu dinheiro sem vícios, sem impulsividade, sem impetuosidade, sem teimosia. Realmente ali me acompanhando, conversando comigo. Por isso que eu acho também que é muito importante que a gente se relacione com pessoas que não façam a gente se sentir menor pelas coisas que nós temos ou pelas coisas que nós não temos, mas pessoas que nos amem por quem somos. O meu marido, ele nunca me exigiu nenhum tipo de marca de nada, nenhum tipo de estilo de vida específico. Com ele, eu fui entendendo também muito do que era ser amada para além do meu núcleo familiar, por uma pessoa de fora, sem precisar mostrar que eu era algo além do que eu sou enquanto personalidade, enquanto jeito, enquanto valores. Com ele eu fui percebendo que as marcas que eu comprava, o meu estilo de vida, não era isso que ia conquistar ele, mas a mulher que eu era. Se eu era íntegra, se eu era leal, se eu era fiel, se eu era uma pessoa que tinha um conteúdo, se eu sabia conversar, se eu tinha senso de humor, se eu conseguia ter planos a longo prazo, se eu estava disposta a dominar os meus impulsos e não ser refém dos meus sentimentos quando eu precisava comprar alguma coisa. Então, com toda essa paciência dele, com milhões de conversas, agora sim eu me sinto muito preparada para começar outro momento da minha vida. E vamos de atualizações também, de como anda a minha vida nesse primeiro mês. No final do mês, no final de janeiro, eu vou atualizar vocês sobre como foi o mês inteiro. Mas em termos de gastos, depois de conversar um pouco sobre toda essa gastança que eu fiz aí nos últimos anos, e vou mostrar mais em momentos oportunos, mas eu separei meus R$ 200 para poder gastar com miscelâneas, né, com coisas variadas. Fui a um rodízio de pizza, gastei R$ 75 nesse rodízio de pizza, porque dividi a conta com o meu marido, né, meio a meio. Comprei também alguns chocolatinhos que eu gosto, em cafés que eu gosto. Agora, nesse momento, eu tenho R$ 60 para gastar até o fim do mês. Eu tenho para gastar com besteira até o fim do mês, né? Eu tenho alguns encontros marcados com amigas e qual tem sido a minha solução? Eu tenho convidado amigas para tomar cafezinho aqui na minha casa e eu tô achando muito legal porque a gente senta aqui nesse sofazinho, a gente conversa, a gente tem um ambiente de intimidade, nós ficamos muito mais à vontade do que a gente ficaria se a gente fosse num restaurante, a gente conversa juntas enquanto eu passo o café, às vezes eu faço alguma coisa aqui, né? Eu e meu marido, a gente tem feito pizza artesanal para não pedir delivery. Desde o dia 16 de dezembro não pisa um delivery aqui na nossa casa. Estamos muito orgulhosos disso, porque todos os deliveries era eu que pedia e meu marido acabava cedendo, porque realmente ele prefere fazer as coisas em casa do zero e ele gosta de cozinhar bastante, então eu fico muito feliz porque ele faz pizza do zero, ele gosta de fazer hambúrguer caseiro, ele gosta de criar sobremesas, então, mas eu acabava pedindo porque eu ficava sedenta, com um desejo, numa fissura de restaurante tal, e aí cada vez que a gente pedia iFood era R$ 150 no meu cartão.
Desde o dia 16 de dezembro não pisa nenhum iFood aqui nessa casa. E também, desde o dia 6 de janeiro, todas as minhas contas estão pagas. Eu saí de um monte de coisa, eu fazia aula de cerâmica, mas eu acho que esse gasto não se justifica atualmente na minha vida. Eu ia começar uma aula de língua estrangeira, eu ia começar italiano, eu acho que esse gasto não se justifica na minha vida agora. Eu dispensei alguns serviços, como eu comentei, de edição de vídeo, dispensei serviços de secretária, de clínica, porque eu acho que esse gasto não se justifica nesse momento da minha vida. Tô fazendo mais faxina na minha casa, reduzindo serviços de diarista e tô me sentindo muito bem, realmente entrando em contato com uma versão minha que eu não conhecia. Porque agora eu não tenho as minhas compras como escudo para as minhas inseguranças. Agora eu só preciso ser eu mesma, usar o que eu tenho na minha casa e realmente seguir no meu dia a dia lidando com pessoas que precisam gostar de mim por quem eu sou e não pelo que eu tenho. Então eu sinto que vem existindo na minha vida também uma revisão de valores muito interessante e percebo também que é muito bonito você poder simplesmente existir com menos impacto no mundo. E observar também que as minhas amigas estão nessa mesma linha, observar que eu me alinho cada vez mais aos valores que são muito caros ao meu marido. Então, realmente tem sido, assim, um começo de mês muito interessante. Fazia muito tempo que eu não tinha todas as minhas contas pagas logo no começo do mês. Geralmente eu atrasava até o último dia de pagamento porque eu precisava entender da onde eu ia tirar aquele dinheiro. Então lá estava eu vendendo coisa que eu ainda queria ter, trabalhando mais, divulgando o meu trabalho, às vezes marcando ali se os meus pacientes precisavam de sessão extra, eu marcava em horários que para mim eram insalubres só porque eu precisava daquele dinheiro. Então, gente, tem sido uma vida um pouco mais leve. Eu sei que a gente está só no começo do mês, né, do primeiro mês do meu ano de não comprar ou de poucas compras, mas o feedback que eu tenho para passar para vocês é um feedback muito positivo, um feedback que me faz olhar para as coisas da minha casa, ao meu redor, e eu penso, meu Deus, aonde eu estava com a cabeça quando eu comprei isso? Aqui ao meu redor tem quase 4.000 reais de compras e de bugigangas. Realmente é um gasto que não se justifica. E eu consegui investir dinheiro esse mês. Pouco dinheiro, mas eu consegui. Os meus investimentos, eles estão abertos, agora tem dinheiro neles e eu tô muito, muito, muito aliviada e eu vou fazer de tudo para não precisar tirar esse dinheiro dessas reservas, a não ser que seja uma emergência. Então, uma fatura de 3.000 reais de cartão de crédito paga, todas as contas básicas da casa pagas. Mês que vem a fatura de cartão de crédito ainda vem cara, ela vem 2.000 reais, mas não são mais 3.000. Vai ficar uma sobra, né, um dinheirinho ali a mais para que eu possa guardar e 60 reais ainda para gastar até o fim do mês com besteirinhas que eu quiser, né? E meu marido disse que se eu conseguir atingir esse objetivo de não ultrapassar esses 60 reais restantes com supérfluos, ele compra um hambúrguer artesanal de presente pra mim. Então eu tenho aí mais uma motivação. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Mais uma vez é um vídeo que vai sem cortes aí pra vocês, pra gente ter uma conversa fluida, pra gente ter uma conversa que espero que tenha sido agradável. Me fez pensar muito. E, por último, eu tenho um trecho de livro que eu queria ler pra vocês aqui. Deixa eu abrir, porque eu tô lendo agora um livro de uma moça chamada Joana. Agora eu esqueci o sobrenome dela. Deixa eu conferir aqui no meu arquivo aqui de livros, né? Mas ela tem falado sobre o ano sem compras dela. E é um livro que vocês me indicaram nos comentários, que é um livro chamado Um Ano Sem Zara, eu acho. E se eu parasse de comprar? O ano em que eu saí da moda. Aonde tem essa moça aqui, cujo nome é... Vamos subir bastante aqui, né, o meu arquivo, para eu poder dar os devidos créditos. Joana Moura. Ela fez esse livro aqui chamado E se eu parasse de comprar? Tá? E aí eu encontrei esse livro num valor bem baratinho na internet
E usei um pouco do meu dinheiro das miscelâneas para poder dar uma lidinha nesse livro, mas realmente muito comedida, porque eu não quero também gastar muito em livros, porque eu tenho vários outros para ler aqui. Mas o que eu achei muito interessante foi que a Joana, ela também falou sobre como o shopping era um lugar de envolvimento afetivo para ela, onde ela se divertia com a mãe dela também, onde elas compravam várias coisas juntas, aonde a mãe dela trabalhava a semana inteira e ela sabia que aquele dia do final de semana era o dia que ela ia ter a mãe dela só para ela, no dia de compras. E elas se divertiam também e iam para diversas araras. É onde eu penso assim que é muito gostoso saber que a nossa experiência não é individual, porque outras pessoas passam pelas mesmas coisas. E aqui tem um trecho do livro onde ela fala, né? Já para mim, naquela época, as idas ao shopping com a minha mãe nunca foram uma obrigação e não passavam nem perto de significar sofrimento. Pelo contrário, aquele passeio aos sábados era disparado o momento mais legal da minha semana. E aí, ela fala, né? Algumas famílias vão à igreja passar tempo juntos, a gente ia pro shopping, e ali eu sabia que a minha mãe ia ser só minha. Aqui, minha mãe sempre trabalhou muito, por um longo tempo ela só chegava à noite, e eu sabia que naquele shopping, no entra e sai de loja, eu ia ter a minha mãe só pra mim, e era muito divertido e estava muito longe de ser um sofrimento. Eu me identifiquei muito, porque foi a partir dessas experiências, desde muito nova, que ir no shopping passou a se tornar uma experiência muito afetiva. Aqui ela falou em outro trecho. É que o rolê do shopping era o nosso rolê. Era ali que eu sentia o nosso elo pulsar mais forte. Passear por aqueles corredores era nosso pretexto para estarmos juntas, só nós duas. E também, quando ela fala sobre a compulsão por ela, a compulsão de compras, a compulsão dela por compras, ela fala aqui sobre como ela vai ali provar diversas roupas. Ela passa por um momento onde ela passou por um estresse no trabalho e no horário de almoço dela, ela foi desestressar no shopping, né? Então ela fala que vai pro provador e aí aos poucos ela vai encontrando peças que fazem com que aquele prova de roupa pare de ser algo leve e passe a tomar o lugar de um desejo autoritário, aonde ela encontrava uma peça e ali existia um desejo autoritário que fazia ela suar frio. Esse desejo dizia para ela, compra, eu quero. E ali essa voz do desejo gritava dentro da cabeça dela desesperadamente. E aí, ficavam passando mil coisas pela cabeça dela, enquanto ela ia ali, né, pro caixa, ela ia abrindo também os aplicativos dela, né, de banco, olhando assim para ver da onde que ela ia tirar aquele dinheiro, e de repente, quando chegava na moça do caixa, e a moça do caixa sorria para ela e falava, quer pagar como? Aí a cabeça dela se silenciava e ela ia determinadíssima, passa crédito. E ali ela saía com as compras dela, mas que comprar parou de ser algo leve e prazeroso, assim, em alguns momentos, como era na infância dela, na adolescência com a mãe, e a partir do momento em que ela estava adulta, lidando com o próprio dinheiro, às vezes ela era consumida por um desejo autoritário de use seu dinheiro para comprar essa coisa, eu quero, eu quero, eu quero, e a cabeça dela só se silenciava quando ela de fato comprava. E aí eu, como psicóloga, não podia deixar de sugerir para vocês um exercício. Eu queria que, enquanto vocês estiverem passeando aí por um shopping, pela internet, às vezes muito entediadas, né, ou entediados, que vocês observem, se eu sinto uma coisa muito forte quando eu vejo um produto, eu preciso parar e pensar, o que está se passando pela minha cabeça agora? Por que eu sinto que eu preciso tanto disso? Eu sinto que eu aguento esperar? Se eu sinto que eu não aguento esperar, por que eu sinto que eu não aguento esperar? O que eu acho que isso diz sobre mim? O que eu acho que não ter isso diz sobre mim? Por que eu preciso disso agora, sendo que eu nem sabia que isso existia? Mas agora que eu sei que isso existe, eu sinto um ímpeto autoritário dentro de mim que diz, compra, agora. Por que eu não dou conta de esperar? Será que eu me conformo em ser refém dos meus desejos? Eu acho que essa é uma reflexão boa pra gente, é uma reflexão que tem me ajudado muito, porque eu não quero ser refém dos meus desejos. Eu quero ser amiga da Júlia que eu vou ser. E eu percebi que o melhor jeito de ser amiga da Júlia que eu vou ser é não
prejudicar o meu futuro. Eu preciso ter uma aposentadoria tranquila, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um colchão de segurança que me permita estar bem caso alguma coisa aconteça. Essa é a melhor forma de ser minha amiga e não fingindo ser uma pessoa que eu não sou e ainda por cima me prejudicando. No final das contas, algumas compras elas fazem sentido pra gente, elas são gostosas, mas a longo prazo, se esse comportamento prossegue, acaba que nós somos os principais prejudicados. Então vamos pensar nisso, gente? Me conta o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês tiverem sugestões de temas, eu fico sempre à disposição. E se vocês tiverem perguntas, vai ser um prazer responder nos comentários, tá bom? Em breve, eu quero fazer um vídeo pra vocês, na outra semana, sobre o meu casamento e sobre como a gente fez um casamento low budget, onde a gente fez com que o nosso casamento fosse o mais baratinho possível e ainda assim muito significativo, tá bom? Gente, um beijo, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!